todos aqueles que estão do lado de fora, por favor, se aproximem. Agradecemos a Deus, a todos que estão nas redes sociais, a todos que aqui vieram. E vamos continuar aprendendo. Fizemos apenas uma introdução, porque vamos falar sobre a doutrina da pessoa de Cristo. Fizemos uma introdução na semana passada, uma introdução com base naquilo que Langston fala no seu resumo, ou no seu esboço da teologia sistemática de Strong's, a respeito da preparação negativa e da preparação positiva. Ele chama de preparação negativa. É o que aconteceu entre os gentios, para que fosse possível. Quando eu digo a vinda de Jesus, tem gente que entende a segunda vinda, né? Eu estou falando da vinda de Jesus como Messias, como verbo encarnado. A preparação que aconteceu entre os gentios, ele chama de preparação negativa por causa da destruição, ou da degradação, da deteriorização do sistema religioso e filosófico entre os gentios, e positiva entre os judeus por conta da doutrina que é dada a respeito da pessoa de Deus e que vai gerar uma expectativa do Messias sobre todo o aprendizado. Nessa hora nós vamos falar com o Senhor, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê, que tenha misericórdia da nossa vida, que tome conta dos nossos corações. Vamos ficar de pé. Eu sonho um dia que a igreja diga assim, vamos orar, a igreja mesmo tem essa consciência de levantar, né? Vamos ler a palavra, a igreja mesmo levante. É algo, inclusive, que demonstra uma disciplina. Não é porque é obrigatório não, viu? Cada coração é que tem que estar prostrado diante de Deus, não é porque a pessoa levanta que demonstra respeito, não. Mas é interessante, demonstra uma disciplina, e principalmente para aquele que chega, né? E vê que a igreja está unida até nos seus atos menores, nas suas atitudes menores, nas suas atitudes que parecem pequenas. Vamos orar. Amado Deus e Pai, te louvamos pelo teu amor, pela graça que o Senhor derramou em nossas vidas, Pai. Te pedimos misericórdia e te pedimos que o Senhor nos ajude nessa manhã, tanto na exposição ou na explanação deste assunto, quanto, Santo Deus, no entendimento daqueles que escutam. Toma conta da gente, livra-nos desses males maiores que tem acometido o mundo, e quando for a nossa hora, Santo Deus, nos chama, porque somos ansiosos para estarmos contigo. Sabemos que essa vida é passageira. Nos ensina a respeito da pessoa de Jesus, porque sabemos que aprendendo a respeito da pessoa de Jesus, aprenderemos muito sobre a vida, sobre a adoração, sobre o compromisso, sobre a salvação, sobre a tua palavra. Te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Falamos no último slide, terminamos sobre a preparação positiva e falamos sobre o que essa preparação positiva trouxe, a preparação positiva que acontece entre os judeus, onde Deus ensina nos dias de Abraão sobre a majestade, a unidade, a onipotência e a santidade de Deus, que nós hoje abordamos isso tudo na doutrina de Deus. Falamos também sobre um segundo ponto, que é a perversidade do homem, sua impotência moral, para tomar qualquer iniciativa no tocante à própria salvação. Isso é abordado na doutrina do pecado, na doutrina hoje, na doutrina da salvação, e também na antropologia, né? Quando falamos da doutrina do homem, nós sabemos que não era assim, não tinha essa divisão sistemática entre os judeus. Os judeus aprendiam isso, hoje nós aprendemos com essa divisão sistemática. E hoje nós vamos então continuar
sobre essa preparação positiva. Vou repetir este resumo sobre essa preparação, porque nós estamos falando da plenitude dos tempos, do tempo propício, do tempo exato para a vinda de Jesus, como foi que tudo aconteceu. E aí, quando estava muito próximo deste tempo propício, essas coisas começam a acontecer para afunilar e para que o coração do homem estivesse preparado para receber o Messias encarnado. Compreendamos que nós estamos falando da primeira vinda de Jesus, estamos falando da encarnação do Verbo encarnado, do que João fala no Evangelho, quando propõe-se a falar sobre o Jesus Deus, que ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele, nada do que foi feito sem ele se fez. Então, quando falamos desta visão de Strong, dessa visão de Langston, dessa ideia da preparação positiva e negativa, estamos falando já do finalzinho, quando está próximo à encarnação de Jesus, quando entre os gentios há uma deteriorização do sistema religioso e filosófico, e eles estão decepcionados com a sua forma de adorar e agora estão prontos para receber uma nova doutrina. E entre os judeus, chamada de preparação positiva, exatamente porque desde o princípio eles aprendem como adorar, sobre a majestade divina, sobre quem é Deus, sobre a importância da vida com Deus. Eles aprendem sobre quem é o homem, eles aprendem a fazer esta distinção entre ambas as coisas e aprendem muito cedo sobre o pecado, como o pecado derrubou o homem no Éden. Compreendamos que a gente fala de preparação positiva entre os judeus, por isso, porque eles recebem um ensinamento que prepara eles para a vinda do Messias. Aliás, é isso que eles tanto esperam, a vinda do Messias. E aí, como isso acontece entre eles? Eu acabei de dizer que não há uma sistematização entre os judeus, então entre eles vai acontecer através da lei. O que é que a lei vai ensinar, o que é que a lei vai instruir? A gente fala lei, mas o Pentateuco, a Torá, a tradução correta para a palavra Torá, que é exatamente os 5 livros de Moisés, lei é uma palavra muito pesada, muito forte. Seria orientação. Essa seria uma palavra interessante para falarmos sobre Torá. Uma vez um pastor fez uma comparação interessante sobre isso. Quando fala-se dos textos bíblicos, ele compara com as placas de trânsito, onde as placas amarelas trazem uma ideia de atenção, de orientação, e as placas vermelhas trazem a proibição, ou uma lei para que você siga de fato aquilo ali. A placa vermelha traz isso. A cor vermelha traz esta força de proibição. Seria mais ou menos isso no que diz respeito à lei e no que diz respeito à orientação. O decálogo, o que nós chamamos de 10 mandamentos, eles têm uma força maior, porque eles estão ali com um não de lei. Tem no hebraico, o não no hebraico, ele tem uma distinção bem forte, quando está na lei e quando não está na lei. E este é um ló, este não lá do não matarás, do não adulterarás, é este não de lei, este não forte, este não de não faça, de é proibido fazer isso. Esta é a ideia. Então, esta preparação entre os judeus acontece pela lei de que forma? Vamos ver aí. A preparação positiva acontece entre os judeus
Deus ensina ao povo desde os dias de Abraão, primeiro, a majestade, a unidade, a onipotência e a santidade de Deus, que é abordado na doutrina de Deus. Segundo, a perversidade do homem e sua impotência moral para tomar qualquer iniciativa no tocante à própria salvação. Isso é abordado na doutrina do pecado, doutrina da salvação e na doutrina sobre o homem. Terceiro, uma certeza de salvação, que é abordada na doutrina da salvação. Agora sim, a preparação entre os judeus, que é o próximo slide. Além das três verdades acima ensinadas ao povo judeu, Deus agiu em mais três principais questões para preparar a vinda de Jesus. 1. A lei traz a consciência de pecado e promessa de redenção por meio de um resgatador. Ensina a santidade e majestade divina. 2. A profecia indica a vinda do remidor, um resgatador que desde o princípio estava anunciado a certeza de salvação. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja. Gênesis 3,15. Veja, o homem caiu. E agora? O que fazer? Jogar ele para fora do Éden. Ponto final. Não. Desde ali, Deus já disse, olha, agora eu vou preparar a redenção de vocês. Vou preparar o resgate. Vou preparar um resgatador. E isso vem através da profecia a respeito da vinda de Jesus. Esse texto é um dos textos mais fortes sobre isso. É o texto que está em Gênesis 3,15, que Marcos acabou de ler. Falando sobre a descendência da mulher e a inimizade que será colocada, e a inimizade entre a mulher e a serpente, entre a mulher e Satanás, e aí como o descendente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Há um movimento neopentecostal que de vez em quando fica dizendo, pise, irmão, pise na cabeça da serpente. Já viu isso? Na realidade, nós não temos nenhuma capacidade de pisar na cabeça da serpente. Não somos nós. Quem somos nós para pisar na cabeça da serpente? Pedro nos ensina isso. Pedro diz que a gente fala sobre as coisas espirituais como meninos, né? E a gente não compreende a posição do diabo no mundo espiritual. Meus irmãos, tudo precisa ser respeitado. A gente trata a posição do diabo, que de fato é um adversário. Satanás, a palavra Satanás é adversário. Que é um adversário, que é um anjo caído, que é um rebelde, mas que não cabe a nós esses julgamentos sobre os seres celestiais. Por quê? Porque nós só não estamos na mesma situação por um motivo. Porque nós temos a possibilidade de salvação em Jesus. Ponto. Então, precisamos compreender que nenhum de nós tem força, poder ou autoridade para pisar na cabeça da serpente. Quem pisa na cabeça da serpente é Cristo. E por causa de que ele derrotou o diabo, derrotou Satanás, pisou na cabeça da serpente, esmagando todo e qualquer poder que ele tinha sobre nós na cruz do Calvário, retirando de nós o poder que o pecado tinha sobre nós. Por conta disso, é que estamos livres. O nome disso é o quê? Graça. Isso é graça. É um presente. Gostam de falar favor merecido. Tá certo. Foi um presente. Então a profecia nos ajuda nisso para preparar o povo judeu e para preparar-nos também e para confirmar para nós nos nossos dias de que Jesus estava já predito
a vir. Tudo estava pronto desde o início. Ele viria. Essa é um dos textos sobre a profecia. O outro ponto que ensina é o exílio. Aí o exílio ajuda bastante a compreender o que? Vai aí. O exílio concretizou a nação judia no monoteísmo, evitando a antiga idolatria que muitos haviam cometido, além de torná-los uma nação mercantil e comercial e agrícola. Essa nova nação é celeiro de mensageiros para o mundo. Assim Deus conduz o mundo para a plenitude dos tempos, onde acontecerá a vinda de Jesus. Então vejam por que é chamado de preparação positiva para a plenitude dos tempos, para o tempo propício, para o tempo exato da vinda de Jesus. Porque uma das coisas que a gente se pergunta é, por que Jesus não veio logo e morreu por Adão, Eva, não é? E pronto, a humanidade estava salva. Nós somos imediatistas e queremos colocar essas coisas na palavra, né? Na Bíblia. Primeiro que provavelmente Caim matasse Jesus. É óbvio que eu estou conjecturando. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o homem não estava preparado para isso. O homem pós-Éden não estava preparado para isso. O pecado entrou. O primeiro homicídio vai acontecer. Um grupo de pessoas vai agir de forma rebelde. Vejam os descendentes de Caim. Vejam a dificuldade de um homem chamado Tubal-Caim. Veja como eles começam a verificar o castigo do seu descendente. E aí eu quero até fazer uma aplicação. Eu sei que a gente está na EBD, mas uma aplicação sempre é bem-vinda. A gente percebe na Bíblia que os castigos ou as dificuldades que descendentes, que parentes passaram, traz uma marca na vida dos descendentes. E em algum momento, nós temos que ter sabedoria para romper com isso. Porque a tendência nossa é agir como vítimas. É porque você não sabe o que aconteceu com a minha vida. É porque você não sabe o que foi que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe sofreu demais. Olha, e meu pai? Meu pai chegava a tal horas, fazia, acontecia. E isso tudo vai trazendo uma marca para a vida inteira. Em algum momento a gente precisa romper com esse negócio, porque quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, a vida precisa ser renovada, sabe? Tem que ser vida nova. E é por isso que a gente tem que mudar o entendimento. Se Israel não mudasse o entendimento, por conta do castigo no exílio, o exílio serviu para isso. Veja, exílio é positivo? Ele está aqui na chamada preparação positiva. Por quê? Porque entre os judeus, o exílio ensinou a não idolatrar mais. A causa do exílio foi a substituição de Deus, substituir o Deus por ídolos. Meus irmãos, em muitas vezes, os judeus nem romperam com o Deus de Israel. Então, qual era o problema? O problema foi que eles equipararam os ídolos com o Deus de Israel. E por que essa sedução dos ídolos? Porque os ídolos era algo que eles poderiam pegar, apalpar, ver. Quando Jesus vem, Jesus vai tornar isso completo. Por quê? Porque Deus é um Deus que não se pode ver. Aliás, tem um texto que diz que quem o viu de costas, mas é uma expressão idiomática, né?
para falar da presença divina e da experiência do homem de Deus com Deus. Mas Jesus veio para mostrar exatamente a vergonha que são os ídolos. Esse foi um dos detalhes. Como assim, pastor? Jesus não veio para nos salvar? Sim, entenda o que estou dizendo. Estou dizendo que quando ele envergonha os ídolos, o que é que a Bíblia nos ensina a respeito dos ídolos, né? Quando a gente vai para o Salmo 115, quando a gente vai para Isaías, o que é que ele fala? Diz que eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Né? Têm ouvidos, mas não ouvem. Diz que o artífice forma a imagem e coloca numa base para que ela não oscile. Ou seja, um Deus de pau, um Deus de madeira, que primeiro, ele não tem vontade, precisa ser transportado pelas mãos daqueles que o adoram. É isso que os textos dizem. E Jesus é Deus que fala, que ouve, que vê, que abraça, que sente, que ama, que demonstra o seu amor, que derrama o seu amor. Jesus é esse. Jesus encarnado, Deus encarnado, Deus em forma de homem, como cada um de nós que é homem, que é humanidade, vou usar essa palavra por conta das mulheres. Cada um de nós que é humanidade, ele sentiu as nossas dores, mas ele demonstra a vergonha que é a idolatria. E é por isso que Israel precisa ir para o exílio, precisa sofrer o dano do exílio, porque o exílio vai trabalhar Israel para a adoração perfeita, para a adoração ao Deus Todo-Poderoso, para preparar Israel para a vinda do Messias. E veja que a maioria não o recebeu. O próprio João fala isso no mesmo capítulo, 1, quando ele diz no verso 11, veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. É um direito dado, é uma graça, é um presente que o Senhor nos deu, a salvação. Então, a preparação positiva entre os judeus traz essas 3 situações. A primeira lá, a doutrina, né, que eles recebem sobre a majestade, a unidade, a onisciência, a onipotência e a santidade de Deus. Eles recebem também a lei, que vai orientar, que vai trazer orientação para a vida. Recebem a profecia, que indica a vinda do Messias, que vai ter um tempo propício para isso. E, por fim, o exílio prepara-os para a plenitude dos tempos, para o tempo propício para a chegada de Jesus. Quando o Senhor Jesus veio no tempo propício para que a humanidade pudesse recebê-lo. Nós temos hoje judeus messiânicos. A gente sabe que a nação Israel, eles esperam ainda o seu Messias, ainda esperam fazer o 3º templo, exercer o sacerdócio. A linha sacerdotal, os Kohen, eles sabem exatamente quem são, a família de sacerdotes, para poder exercer os sacrifícios do templo, para exercer também os serviços do templo, aqueles que são da tribo de Levi, para poder viver novamente o sistema religioso, porque eles esperam o Messias. Entretanto, existiram muitos judeus, quase não sai, que receberam Jesus, e nós os conhecemos hoje como judeus messiânicos. Eu saí de férias, na volta dei uma passada aqui perto, na cidade de Itacaré. Nós todos aqui, né, temos uma amizade muito grande lá,
muito forte, nossa irmã, e também o seu esposo, que nos trata de maneira muito nos tratam de uma maneira tão maravilhosa que a gente dá vontade de não sair mais de lá. E enquanto estava lá, encontramos no restaurante um homem falando de Jesus e tal, e a gente estava conversando, e ele se aproximou e disse: eu percebi que vocês são cristãos. Aí, o senhor é pastor? Não me lembro se alguém apresentou como pastor ou alguma coisa assim. E eu disse: sou sim. Ele disse: senhor é pastor de que igreja? Eu disse: da Primeira de Ilhéus. Preguei lá em 1982. Achei interessante. Desconheço o pastor Arnaldo. E disse assim, até hoje ele fala de vez em quando comigo pelo WhatsApp. Eu sou muito ruim de WhatsApp, mas ele de vez em quando fala comigo pelo WhatsApp. E ele disse: nós somos judeus, mas somos judeus que adoram a Jesus. Somos messiânicos. E interessante a fala daquele homem, porque a maneira que ele falava de Jesus era com tanta paixão. Paixão essa que nós precisamos recobrar, né? Como cristãos, como evangélicos que somos, e que estamos distanciando as nossas paixões. Para não tirar o foco, a preparação negativa com deteriorização do sistema religioso gentílico e a preparação positiva com as orientações e até mesmo o castigo, como foi o exílio, entre os judeus para a plenitude dos tempos, para a chegada de Jesus. E o que é então que a Bíblia nos ensina? Qual é o ensino da Bíblia? O ensino da Bíblia. Deus estará entre nós na forma humana. Isaías aborda a ideia do Emanuel, Deus conosco, e diz que a Virgem conceberá e dará luz a um filho. Só um minuto, Marcos. Aí, já você continua. Meus irmãos, a palavra Emanuel é isso, Deus entre nós. O judeu não imaginava nesta palavra o peso dela e como isso aconteceria. E ainda diz como ele virá. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. Está no livro de Isaías. Isaías é considerado o evangelho do Antigo Testamento. Eu não me canso de falar isso, porque é interessante como você chega em Isaías inteiro e ele está falando sobre profecia a respeito de Cristo. Se você observar, talvez você já tenha lido muitos textos de Isaías e até tomado para você aquela palavra, e não há nenhuma dificuldade nisso, numa aplicação prática, mas o texto está falando de Jesus, está falando do Messias. Um exemplo, Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor está sobre ti. É uma profecia a respeito de Jesus, e a gente toma esse negócio para a gente, para que a gente se sinta bem. Há uma profecia a respeito de Jesus. Isaías 53, falamos na semana passada, uma poesia maravilhosa a respeito de Cristo. Como Isaías 53 nos toca. Diz que como raiz de uma terra seca, ele não tinha parecer nem formosura, e nenhuma beleza nele víamos para que o desejássemos. Ele foi levado como ovelha perante os seus tosqueadores. E como ovelha perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. É a forma de Isaías falar sobre Jesus na mão do Sinédrio, sobre Jesus na mão dos romanos, sobre o julgamento de Jesus. Fala sobre a sua descendência, que ele não teria descendência. Lembram disso? Ou seja, o texto está dizendo, o Messias não vai casar. O Messias não terá filhos biológicos. Que era para o judeu uma maldição. Porque o texto está dizendo, ele será e estará no lugar do filho maldito. Que quem é esse filho maldito? Cada um de nós. É lindo como a gente
percebe nas profecias e nos textos bíblicos, no ensino da Bíblia, a respeito da vinda de Jesus para a plenitude dos tempos. Isaías é um livro que anuncia o Evangelho. É um Evangelho do Antigo Testamento. Um dos textos que mostra isso é exatamente esse texto, que parece que está em Lucas, falando sobre o nascimento de Jesus, e é Isaías. Ele sairá de um mortal encarnando, como confirma o evangelista João em sua descrição sobre o Jesus Deus. João 1,14. Vejam só. Tem algumas pessoas que não gostam quando a gente fala isso. Mas eu sinto pelos que não gostam, né? Parece que a gente está rebaixando Jesus quando a gente fala sobre isso. Quando o evangelho foi ser anunciado entre os gentios, que eles estavam nessa situação de degradação ou de deteriorização do sistema religioso, os gentios, em especial os gregos, e o mundo nessa época estava helenizado desde o período de Alexandre o Grande, que traz a cultura grega para o mundo inteiro. O grego, ele não sente dificuldade de compreender um filho de um Deus que nasce de uma mortal. Qual é a diferença? A diferença, primeiro, é que os deuses gregos são deuses amorais. Essa ideia da moral é muito complicada, porque é um Deus que possui uma mortal. E não foi isso que aconteceu com o nascimento de Jesus. Mas só que nós estamos falando de como esta cabeça do grego, esta cabeça helenizada, não sente muita dificuldade com Deus nascendo de uma mortal. Então isso para eles soou muito familiar. Parece que quando a gente diz isso, está dizendo que Jesus, que Deus possuiu Maria e Maria teve Jesus e que Jesus é um semideus. É por isso que alguns sentem dificuldade quando a gente fala sobre isso. Não é nada disso. O que estamos falando não é de que Jesus é igual Hércules, de que Jesus é igual Perseu, de que Jesus é igual qualquer um desses semideuses aí. O que nós estamos falando é da cabeça do grego, da cabeça do gentio, da cabeça da pessoa que está helenizada. Na cabeça dessa pessoa, isso não é muito estranho. Na cabeça do judeu, isso era muito estranho. É até hoje. Como é que pode isso acontecer? Quando Gabriel vai anunciar a vinda de Jesus a Maria, Maria fica estarrecida. Eu acho que se tivesse uma panela por perto, ela procurava jogar na cabeça de Gabriel. Mas que é isso? Como assim eu vou ter um filho? Que conversa é essa? Eu não conheço homem algum. Eu sei como é aí a conta. A conta é 2 mais 1 é igual a 3. Mas eu tô aqui, ó. Eu não tenho nenhuma, não somei com ninguém. Eu tô noiva, tô desposada. Eu não conheço homem. Que conversa é essa? Aí a profecia de Isaías que está se cumprindo. Não é? Então a anunciação disso para Maria que é da tribo, que é descendente também, um descendente distante de Davi, é estranho. Para o judeu isso é estranho, para o grego não. Na cabeça do grego isso era moleza de compreender. Por isso que o evangelho vai chegando, por isso que os judeus se tornam comerciantes, né? E vão trabalhando os mercados, e isso isso é um propósito de Deus para a mensagem a respeito de Jesus. E aí João fala deste verbo encarnado, eu já falei do versículo 1 e do versículo 11, e agora aparece o verso 14 dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno ou cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cuidado com esses conceitos de unigênito e de primogênito, porque uma denominação vai distorcer o conceito de primogênito
para dizer que Jesus foi o primeiro filho, por isso Jesus foi criado. Não é? Se Jesus é Deus, Deus não pode ter sido criado. Ele estava no princípio com Deus desde o princípio, como diz João 1. Uma das cartas de Paulo vai falar que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Mas o conceito de primogenitura lá é a ideia do privilégio daquele que recebe toda a autoridade do Pai para guiar a família. Vejam que a primogenitura não significava exatamente o que o termo fala no português. É o primeiro da genes. A primogenitura era muito mais do que isso, era um privilégio. Lembram de Jacó? Quando compra a primogenitura do seu irmão Esaú e dá uma confusão infernal. Lembrem do próprio Jacó, quando dá a primogenitura ao seu filho José, como o seu filho José não pode, ele tem os privilégios já e não pode receber essa primogenitura, ele dá a primogenitura a 2 descendentes de José, e a tribo de José vai ser representada por esses 2 representantes, que são os filhos de José. Ok? Por isso a gente vai ver tribos com os nomes dos filhos de José, Manassés e Efraim. Ok? Então cuidado com esse conceito. Unigênito é o único da genes. Não há outro que tenha saído da partícula, que tenha sido partícula de Deus. E aí está falando do verbo encarnado. Por que partícula de Deus? Porque o Espírito de Deus envolveu Maria com a sua sombra. O nascimento de Jesus é um verdadeiro milagre. É isso. É um Deus entre nós. Ele é advindo desse milagre do Espírito Santo que envolve com a sua sombra. Tem uma coisa que é polêmica de falar. A gente gravando essas coisas, a gente sente até dificuldade de falar isso. A palavra espírito no hebraico é ruá. Deus não tem sexo. Mas ruá é um substantivo feminino. É o mesmo para vento. O que eu estou dizendo com isso? Uma heresia? Alguns vão tomar como heresia. Não, o que eu estou dizendo é que Deus é completo. Nunca se esqueçam que Deus fez Adão, ou seja, a humanidade, e então separou ali os gêneros. Quando ele tirou da costela de Adão, tirou quem? Eva. Isso vai nos ensinando melhor que nós somos completos quando estamos juntos. Homens e mulheres. E Deus é completo. Deus tem tudo nele, porque tudo sai de Deus. Não podemos pensar numa ideia unicamente masculina em Deus. Na tradução, tudo está no masculino. O Espírito, o Deus dos céus, o Filho de Deus. Principalmente que, na época, a cultura não dava muito essa vez às mulheres. Eu sou avesso a qualquer doutrina que coloque homem contra mulher, que exalte um em detrimento do outro. Quer que seja uma doutrina machista, quer seja uma doutrina feminista. Sou avesso a todos esse tipo de doutrina. Apesar de ter sido criado de uma forma bem machista. Nós somos assim. Mas eu tento romper com este conceito, sem abraçar um conceito feminista, que também não combina com a igreja, esta ideia feminista, de hipótese alguma. Mas a realidade da exaltação
da função feminina, juntamente com a função masculina, dentro das suas distinções, isso é necessário. Olha, Deus fez o homem para ter funções de homem. Ah, isso é machista. Isso é bíblico. E fez mulher para ter funções de mulher. Quando o homem começa a trabalhar as funções, e ambos têm capacidade para fazer as funções de ambos. Ambos têm essa capacidade. Porque eles se completam, saíram do mesmo ser. Mas Deus é Deus organizado. Cuidado com esta falácia de empoderamento. Cuidado. Quem tem que ser todo poderoso, porque é mesmo, é Deus. E cada um de nós temos que nos completar. Cuidado, porque senão vai ter uma exaltação de um em detrimento do outro e a história vai ficar assim nesse bate-bola, né? Cuidado com isso. O que nós precisamos compreender aqui é que há uma completude em Deus. Deus é perfeito. E esta ideia de ruar como substantivo feminino, um hebraísta vai dizer assim, não, mas é porque ruar é vento também. E vento em hebraico, vou falar uma coisa absurda aqui, mas vocês me perdoam, vocês das redes sociais também. É venta em hebraico. Venta é até uma palavra que se usa para nariz de animal, né? Na nossa língua. Mas é a mesma palavra para espírito, que é usada para... É Ruach Elohim, é espírito de Deus. Deus não tem sexo, mas Deus é completo. Ou seja, quando eu digo que Deus não tem sexo, estou dizendo que Deus também não é o quê? Do sexo masculino. Mas ele tem tudo nele. Ele é completo. E não estou agindo como Pepeu Gomes dizendo que Deus é menina e menino, viu? Deus não é humano. Ele encarnou para sentir as nossas dores. E vejam como é difícil compreender essa encarnação divina. Por isso que tiveram que haver as preparações entre os gentios e entre os judeus. Nós vamos parar por aqui, porque depois nós vamos entrar. Tem ali uma segunda parte. Ele será um mortal encarnado, como confirma o evangelista João no capítulo 1, verso 1. Já falei sobre isso, né? No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele. Tudo que foi feito, sem ele nada se fez. Ele é o verbo encarnado. Ele encarna e vem através do ventre de uma mortal. E isso também é graça. Os nossos irmãos católicos não entendem isso e às vezes super exaltam Maria, porque não compreende a palavra do anjo, que diz o quê? Ele diz, alegra-te muito favorecida, ou muito agraciada. Aquela que está cheia da graça. A graça é presente. É um favor que ela não merecia, mas que Deus a deu. Ela foi a escolhida para carregar no seu ventre o Salvador. Isso traz uma controvérsia por 4 séculos, meus irmãos, que vai trazer a palavra Theotokos, a chamada mãe de Deus, né? Se Jesus é Deus, então Maria é Theotokos, Maria é mãe de Deus. Tem até igreja com este nome. É uma igreja no Oriente com este nome, em homenagem a ela. Mas a própria Maria compreende a graça maravilhosa que ela recebeu em Jesus e ela aproveita isso o máximo que ela pode. O texto diz que ela vai vendo Jesus crescer em graça e sabedoria. Isso é muito bonito de ver, de como ela se deleita e como ela se deixa conduzir na história para que ela pudesse ser a mãe do Salvador. E a doutrina e a teologia esculhamba isso quando coloca Maria num nível divino. Não é quando coloca ela como mãe de Deus. Ela foi mãe do Jesus encarnado. Jesus teve esse cuidado quando substituiu e disse assim, filho, eis aí tua mãe, eis aí o teu filho, quando substituiu por João.
Então, a própria Maria, se estivesse aqui, quando fosse exaltada, ela ia repreender um bocado de gente. Se vocês não compreenderam ainda como eu fui agraciado, vocês querem esculhambar a minha graça, o meu presente? Não faz isso não. Ela teria essa responsabilidade sem sombra de dúvida. A preparação foi essa. A Bíblia ensina isso. Jesus veio na plenitude, no pleroma, no tempo propício, no tempo exato, para que o homem pudesse recebê-lo. E Deus trabalhou, aqui só mostrou o finalzinho da história, Deus trabalhou entre os gentios e entre os judeus para que isso acontecesse. Vamos agradecer a Deus por mais essa escola bíblica dominical, para que nós possamos começar o culto ao Senhor, a celebração ao Senhor, com música e mensagem. Amado Deus e magnífico Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado por esta manhã. Perdoa os nossos erros, meu Senhor, e nos ajude a viver de maneira plena e digna. Nos ajude a entender conceitos, a entender a tua palavra e viver a tua palavra de forma digna, séria e amável. Santo Deus, que possamos abraçar a tua palavra a cada dia e vivê-la, para que compreendamos por que o Senhor veio e vivamos a graça que o Senhor derramou sobre nós, a salvação em Cristo Jesus. Obrigado por esta explanação da tua palavra a respeito ou usando a ferramenta da teologia. Que possamos compreender a pessoa de Cristo da maneira que a tua palavra nos ensina e nos prepara para a celebração, porque queremos oferecer culto ao Senhor todo o tempo, todo dia, em nome de Jesus. Amém.